Oi, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou trazer algumas indicações de livros Enemies to Lovers. Aí você me pergunta, Duda, o que é Enemies to Lovers? Enemies to Lovers é uma nomenclatura, em inglês, para livros que são inimigos a amantes, Que os dois começam no começo da história se odiando, não gostam de olhar nenhum pra cara do outro, mas no final da história já estão todos apaixonadinhos e se amando e casando, tendo 59 filhos. É tipo isso, Enemies to Lovers basicamente é isso. Então, não esqueçam de deixar o seu like aqui no canal, aqui já no comecinho do vídeo pra dar uma ajudada. Também, não esqueçam de se inscrever se vocês ainda não forem inscritos. Se esse botãozinho aqui estiver vermelho, significa que você não é inscrito no canal, então se inscreve. É uma coisinha rapidinha pra você, mas que faz uma diferença muito grande pra mim. E também compartilhem com seus amigos pra mais pessoas, conhecerem o canal e também verem o vídeo e se interessarem por leituras. A primeira indicação dessa lista foi um livro que eu li esse ano, inclusive, que é A Pequena Livraria dos Corações Solitários. Ele tem uma saga, tem vários outros livros depois desse. Não sei se são histórias que se relacionam, tem os mesmos personagens. Eu acredito que não. Mas ele é um livro muito interessante, que conta a história da nossa protagonista, que herda uma livraria de presente de uma mulher, de uma senhora, por quem ela trabalhava na livraria, que era amiga dos pais dela. E aí ela herda essa livraria depois que essa senhora, vem a falecer, uma herança dela. E aí ela vai ter que lidar com o sobrinho dessa senhora, que ela não suporta, que ela tinha um crushzinho quando ela era mais nova, mas depois de uns negócios que aconteceram, ela começou a detestar ele e não consegue nem olhar pra cara dele. Então, eles vão ter que trabalhar juntos, nessa livraria pra poder gerenciar o negócio, digamos assim. E aí eles acabam se aproximando e vai girando a história. Eu não vou dar muitos detalhes de nenhum dos livros, porque eu não quero que o vídeo seja muito longo, e vocês percam interesse no vídeo. Mas também pra não dar spoiler, porque todos esses livros aqui são muito bons, então acho que vocês vão gostar. A classificação indicativa deles eu não vou lembrar agora de cabeça, mas eu vou colocar todas aqui embaixo, se for mais 16, mais 18, a classificação aqui, porque é muito importante vocês lerem o livro que seja para classificação indicativa de vocês. A próxima indicação é um livro nacional, que é Reticências, que podemos dizer que é um Enemies to Lovers, porque eles se conhecem pela internet, não sabem o rosto um do outro e também não sabem o nome, e pela internet eles meio que têm um crushzinho no outro, só que pessoalmente eles começam a trabalhar juntos e eles não se gostam muito, sabe quando o santo não bate? Então, e aí eles não se gostam, reclamam um do outro pela internet, sem saber, que estão reclamando um do outro, e aí eles vão acabar eventualmente se conhecendo pessoalmente, vão descobrir quem são, e aí por isso um Enemies to Lovers. Eu acredito que seja um Enemies to Lovers, não sei se a autora classificou o livro como Enemies to Lovers também, mas na minha opinião ele é um Enemies to Lovers. Muito interessante, tem protagonismo gordo, tem protagonismo negro, é um livro nacional, então é uma ótima indicação pra vocês. Eu também não lembro a classificação indicativa dele, mas eu acho que esse é o mais 14, então pessoas mais novas também podem ler esse livro. A próxima indicação é outro livro nacional, que é E aí Bela, que conta, a história da Isabela, que vai acabar tendo que voltar para uma cidade onde ela foi embora e que ela não queria nunca mais botar os pés naquela cidade. E aí, lá ela vai reencontrar uma pessoa do passado dela que ela não suporta, por vários motivos que aconteceram na história. Esse livro tem alguns gatilhos, então eu vou colocar, não vou colocar na descrição, mas vocês deem uma pesquisada caso vocês se interessem por esse livro. Ele é uma história muito interessante, ele é muito vibe de redenção de personagem. Então, acredito que vocês vão gostar bastante se vocês lerem esse livro. Eu não lembro a classificação indicativa dele, mas eu acho que ou mais 16 ou mais 18. O livro também tem algumas cartas, uns e-mails que ela e a melhor amiga dela trocavam. Então, durante o livro a gente vai vendo essas cartas e esses e-mails. E ele tem uma playlist maravilhosa. Livros com playlist são simplesmente incríveis. Então, acho que é uma boa indicação pra vocês. E ele é um livro curtinho também, não é uma história muito longa. Então, fácil de ler. A próxima indicação é Imperfeitos, que eu li esse ano e eu adorei a história. Assim, no começo ela é um pouco devagar e eu demorei um pouquinho pra me conectar com os personagens, porque eu não gostei tanto assim no início. Eu falei, poderia ser melhor. Que vai contar a história da Olive e do Ethan. Eles vão acabar tendo que ir pra lua de mel dos irmãos deles, porque todo mundo no casamento teve uma intoxicação alimentar, inclusive os noivos, e os dois se odeiam. Não os noivos, obviamente, mas os dois, irmãos de cada um dos noivos.
Eles se odeiam, não se suportam, não gostam de olhar nenhum pra cara do outro. Vivem se fazendo alfinetadas. Então, eles vão ter que ir pra essa lua de mel junto e lá eles vão acabar se aproximando. Ele é um livro muito divertido. Eu ri muito com as alfinetadas da Olive e do Ethan. Eu acho que vocês vão gostar bastante também, porque Enemies to Lovers é aquele negócio maravilhoso que os dois protagonistas ficam se alfinetando o tempo inteiro. E aí, no final, eles descobrem que eles gostavam um do outro. Então, uma ótima indicação também. A próxima indicação é Missão Romance, que é a continuação do primeiro livro, que é Clube do Livro dos Homens. Não é uma história com os mesmos personagens, tipo, os mesmos protagonistas, é com outros protagonistas. Nós ainda vamos, né, ver os outros protagonistas do primeiro livro, só que agora é com outros. E o primeiro livro foi uma história mais de redenção. Esse aqui é um Enemies to Lovers, né? Os personagens, né, nesse livro aqui vão ser a Liv e o Braden Mac, que é o Mac, que vão... Ela, a Liv, é irmã da... Eu não vou lembrar o nome dela. Tessa... Gente, eu tenho péssima memória com o nome de personagem. Mas, então, nós vamos continuar ainda vendo o... É Graham? Gente do céu! Eu não lembro o nome. Mas me desculpem. Eu vou botar aqui embaixo se eu estiver falando o nome errado. Então, a gente ainda vai encontrar os outros personagens também. Vamos encontrar os outros personagens do Clube do Livro. Então, é uma leitura muito interessante, muito divertida. Eu ri bastante nesse livro. Ele também tem algumas cenas que não são tão leves de ler. Ele pode trazer gatilho pra alguém, né? Então, dê uma pesquisada certinho pra... Não quero que ninguém tenha gatilhos aqui ativados por causa desses livros. Mas é um livro muito interessante e uma ótima recomendação pra vocês também. E por último, mas não menos importante, é The Kiss of Deception, que é um livro da Dark Side. O nome está em inglês, mas o livro é em português, né? Ele é uma história de fantasia que a nossa protagonista está prometida em um casamento pra alguém que ela não faz a menor ideia de quem é. E aí ela foge desse casamento. Porque ela fala que ela não vai casar com um cara que ela não conhece, tipo, ninguém quis apresentar ele pra ela. Ela tentou se comunicar com ele, mas ele não se comunicou de volta. Então, eu achei um livro muito interessante. Ele é um Enemies to Lovers porque ela não gosta dele. Ela vai acabar eventualmente encontrando ele no livro. A gente não vai saber exatamente quem é o personagem com quem ela ia casar, porque ele é vibe meio triângulo amoroso, assim. Mas enfim, é um livro muito interessante. Ele tem coisas de magia também, um pouco de magia. Ele é uma história com reinos, então pra quem gosta de fantasia e não gosta de fantasia focadas em romance, é um ótimo livro. Porque ele não é focado no romance, e sim na autodescoberta da personagem, em toda a história que vai estar envolvendo ela e toda uma sociedade que foi destruída, porque, se eu não me engano, ele é uma distopia. Então, assim, é um ótimo livro, fugindo um pouco do Lovers, né, tipo, de só romance. É uma história incrível. Ele é uma trilogia, tem mais outros 2 livros e também tem um conto desse livro depois desse. Eu só li até o segundo livro, ainda não consegui ler o último, mas sou apaixonada por essa história. Então é isso, né? Essas foram as indicações. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, não esqueçam de comentar aqui embaixo. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se vocês ainda não se inscreveram e compartilhem com os amigos de vocês. Então é isso. Um beijo no coração de vocês. Tchau!